Pessoal do canal Reflexões por Michael Oliveira. Hoje eu tô aqui para participar do vídeo com vocês, tá? Eu vou responder a pergunta do Michel. Faça a pergunta, Michel. Bom, Marcela, eu tenho um vídeo que eu gostaria que você desse a opinião, é de uma irmã da Congregação Cristã no Brasil. Sim, estou com o vídeo aqui e vamos ouvir o que ela tem a falar. Era vaidade, tudo. Irmã não podia cortar cabelo, não podia pintar unha, não podia deixar unhas grandes, não podia se depilar. Não podia ter TV em casa, a TV era coisa do diabo, literalmente não podia. Se você fosse na praia, você tinha que ir de roupa, os irmãos de calça e camiseta e as irmãs de saia e camiseta. Se por uma ventura você viesse a falecer, tipo assim, entrou, foi tomar um banho de mar, morreu afogado, não tinha velório. E aí, às vezes, você fala umas coisas dessas pessoas desacreditam, mas sim, eu sou dessa época. Eu fui pra igreja bem novinha. Eu era, assim, no início da minha adolescência, eu fui sozinha. Ninguém da minha família era, mas eu morava numa rua em que a maioria das casas eram pessoal da congregação. Ah, você tá falando mal da congregação? Não. Eu recebi milagres, eu recebi cumprimento de palavras dentro da igreja. E eu saí da igreja porque chegou um momento em que eu não concordava mais com a doutrina e eu também não achava certo estar dentro de um lugar e não seguir aquela doutrina. Então eu não acho que Deus vai me julgar porque eu uso uma calça, eu uso uma maquiagem e que Deus não vai deixar eu entrar no céu por causa disso. E também às vezes eles fazem distinção de pessoas. Só a igreja deles vai ser salva, só quem é da congregação vai ser salvo. Se você se afasta, se você é um pobrezinho, você não recebe uma visita. Agora, se você tem um certo poder aquisitivo, ou se você tem um cargo na igreja, o tratamento é diferente. E eu sei que isso acontece não só na CCB, mas em outras igrejas também. Mas o que as pessoas confundem é que quando você fala sobre a sua vivência, sobre o que aconteceu, mas você não pode falar, porque você tá falando mal. Você tem que falar só as boas obras. Meio que parece que a gente tem que esconder o que a gente viveu. O que eu contei foi somente a minha vivência dentro da igreja. Tudo que eu vivi dentro da igreja. De ter que ir trabalhar de calça e passar na rua, os irmãos não saudar. Na época não tinha divórcio. O divórcio era somente por adultério. Então, se seu marido bebesse, se seu marido te batesse, você tinha que orar por ele. Aí quando começou a entrar a modernidade, começou a CCB veio para a internet, muita coisa mudou. Hoje em dia, muita coisa mudou. Você vê uma modernidade assim que não se via há anos atrás. Só que, se você for em igrejas do interior, a doutrina ainda é assim. Tanto que a menininha que veio expôs o caso dela, que ela era agredida pelo esposo, aconteceu dentro da igreja. E o ministério não acolheu ela, não falou para ela denunciar. Então, sim, tem locais que a doutrina ainda é desse jeito. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que, está falando mal de Deus. Como se Deus só estivesse dentro de uma igreja. E Deus não está dentro de uma placa de uma igreja. Você pode ter Deus dentro do teu quarto, no teu íntimo. E as pessoas confundem essas coisas. Vamos lá, Michel. O que você quer saber? Não, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso que ela falou. Isso confere com aquilo que também você vivenciou na congregação, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu da doutrina da CCB. É isso mesmo? Sim, eu posso dizer para vocês que é como se eu estivesse escutando alguém contando a minha própria história de vida. Tudo que essa moça falou, que ela viu, que ela vivenciou, tirando o fato de morar em uma rua que tinha tantos irmãos, né? Porque na minha rua não tinha pessoas da CCB. A única pessoa éramos nós. Mas o resto de tudo que ela falou é a pura verdade. É a pura verdade. Até o fato, como é que fala? Aquilo que fez com que ela saísse da CCB, o motivo, até o motivo dela ter saído é o mesmo motivo que o meu. Para mim, não fazia mais sentido eu estar dentro daquele lugar, cumprindo aquela doutrina, que eu percebia que não ia levar você a nada. Por quê? Ela fala muito que recebeu de Deus cumprimentos de palavras, obras, milagres. E assim, nós também recebemos cumprimento de palavra, de obra, milagres, mas não porque
era CCB? Era porque nós tínhamos fé em Deus. E Deus, por intermédio da nossa fé, ele fez obras. Ele fez milagres. Entendeu? Mas isso é independente da igreja. Isso é uma coisa entre você e Deus. É tanto que eu posso dizer que mesmo após sair da CCB, nós já contemplamos obras, milagres. Gente, durante a pandemia, o Michel ficou desempregado. Ficamos todos dentro de casa. E Deus não deixou faltar nada. Nós comemos bem. Não faltou nada. Eu não lembro de ter pensado em comprar algo e não ter o dinheiro para comprar. Sempre tinha. Nunca faltou nada de comida, de remédio. Graças a Deus foi um período que o meu filho teve muita saúde, a minha mãe teve saúde, eu tive saúde, o Michel teve saúde. Nós não precisamos recorrer à medicina, entendeu? Foi um período que a gente passou dentro de casa, é um período grande, que a pandemia foi um período grande, e passamos aqui dentro. E Deus abençoou, multiplicou. Nós não devemos nada, pagamos tudo, entendeu? Todas as nossas contas foram pagas em dia e não ficamos devendo nada para ninguém. Eu considero isso uma obra, porque muitas pessoas ficaram na miséria, perderam casa, perderam carro, perderam empresa. Teve gente que passou fome, teve gente que precisou ser ajudado, teve que pedir ajuda na internet para poder comer. E a gente não precisou recorrer a isso. Então, isso é um milagre. E uma outra coisa, ela falou muito no início do vídeo, Marcela, sobre usos e costumes. Inclusive, ela falou sobre não cortar o cabelo, uso de roupas. Quando você vai, por exemplo, numa praia, tem que ir de roupa. Um Sim. exemplo, ela não citou, mas a gente sabe muito na questão das moças que tem que ir no frio para a escola com saia. Eu passei por isso. Eu sou uma sobrevivente dessa época. Por quê? Gente, a gente passou períodos de frio, igual estamos passando agora, de dar 12 graus, 13 graus. E eu tinha que ir para a escola de saia com frio desse. E naquela época nem existia essas meias que hoje existe, que são meias que eles falam térmicas, né? Que é por dentro, ela é toda peludinha. Não existia meia fio 80, fio 70. Era meia calça normal, fininha mesmo. Não adiantava você colocar ela, porque não servia de nada, entendeu? Então, e outra, como eu tava de saia, normalmente a gente com saia usa o quê? Sandália. Então eu ia para a escola no frio de saia e de sandália, entendeu? Então eu sofri muito. Aí você não podia cortar o cabelo, o meu cabelo era enorme, feio, despontado, não era um cabelo de uma moça, parecia uma vassoura, entendeu? Porque eu não podia cortar, não podia tratar. E aí eu servia de chacota para as pessoas, eu não podia usar uma maquiagem, eu não podia ir em uma festa de 15 anos das minhas amigas, eu não pude ter uma festa de 15 anos porque eles repudiavam o parabéns, eles falavam que o parabéns não era de Deus. Então, os usos e costumes, a gente via assim, às vezes uma moça com uma correntinha fininha, um brinquinho, a gente achava tão lindinho aquilo ali, tão meigo, e a gente não podia usar, entendeu? Porque, se a gente usasse, a gente ia pro inferno. Praia, quem ia na praia ia de roupa, mas na verdade era recomendado a gente não ir. Inclusive colocavam medo na gente, falava assim, porque se você for no cinema, Deus vai permitir que um espírito pegue você lá e você vai voltar espiritada para E casa. quem Deus recolher nesses locais não tem Não tinha, direito a funeral, né? não tinha direito a funeral. Se você morresse em uma praia, você não tinha direito a funeral. Morresse no cinema, no shopping. Inclusive o shopping era até proibido a gente ir pro shopping.
Eles falavam que era melhor a gente ir congregar do que ir para um shopping. E se você falecesse de short na sua cama, de short ou sem Sim, camiseta, não teria direito a funeral. teve irmãs que foram achadas falecidas em casa, onde elas estavam de camisola, sem manga, não teve funeral, entendeu? Irmãos que tava, às vezes porque tava muito calor, né? O irmão sentia muito calor, e aí ele foi achado dormindo sem camiseta ou de short, também não teve funeral, entendeu? Então, aquela pessoa que era batizada na congregação, mas se ficasse um mês sem congregar e nesse um mês ela falecesse, também ela não tinha, entendeu? Se você ficasse um mês sem congregar, você tinha que ir para o culto e se levantar e pedir perdão para a igreja. Você tinha que pedir perdão para a igreja tinha que te perdoar para você poder voltar à comunhão com a igreja. E hoje eles dizem, Marcela, que Deus está mudando, que é melhor. E hoje eles dizem que a CCB está mudando. Só É. que tem um hino na congregação que diz que é imutável o nosso Deus. Então, tá escrito no hino que nele não há variação, ou seja, Deus não muda. Se Deus ele não muda, por que a CCB, que eles diziam que os tópicos de ensinamentos, essas doutrinas eram todas revelações de Deus, por que esse Deus ele está mudando? Será que é por falta de dinheiro? Vamos lá. Primeiramente, é imutável o nosso Deus. Deus, ele não muda mesmo. Deus. Mas a CCB não é Deus. A CCB é um CNPJ, é uma igreja, uma instituição. Agora, eles faziam tópicos de ensinamentos e para fazer a Irmandade obedecer aqueles tópicos de ensinamento, era dito para a Irmandade que era o Espírito Santo de Deus que tinha revelado. Mas hoje a gente vê que não foi. Por quê? Muitos tópicos de ensinamento não tem nem fundamento bíblico para ele existir. Entendeu? Então, a gente hoje, analisando as coisas, porque a gente tem a internet, a gente tem acesso a buscar informação com o IA e tudo mais, a gente cruza os dados e a gente vê que muita coisa dentro da CCB é antibíblico, é anticristão, entendeu? E eles são uma igreja exclusivista, porque se você congrega na congregação, você não pode, por exemplo, ir um dia na assembleia, porque se você for e o irmão ficar sabendo, você perde a liberdade, entendeu? Então eles são exclusivistas. Então a igreja está esvaziando. Por quê? Porque o povo está acordando para isso. Porque hoje a gente consegue, por exemplo, antigamente se tinha coleta especial para ajudar os irmãos lá fora, no exterior. A gente achava que a gente estava dando dinheiro ali para a igreja, para a coleta. Para quê? Para ajudar os pobres que estavam lá fora. Mas, gente, não existe irmandade lá fora. Existe filho de anciães, né? Netos, sobrinhos de anciães que estão lá trabalhando, estudando, fazendo pós-graduação lá nas universidades no exterior. E eles estão fazendo coleta para poder manter a igreja, para eles continuar se reunindo, entendeu? E aí, e não tirar do bolso deles, né? Então, nós tem que tirar e pagar para os filhos, os sobrinhos, os netos deles ter aonde congregar. Eu, por exemplo, vou fazer nesse vídeo aqui um questionamento aos irmãos do Braz, tá, irmãos do Braz? O irmão Salvador Bueno, o irmão Luiz de Viçosa, o outro irmão, como é que é o nome dos outros Hélio irmãos? Bianco. Hélio Bianco. Eu quero fazer um questionamento a esses irmãos. Cadê a igreja da Itália que foi feita uma coleta na reunião da mocidade pelo irmão Domênico da Itália, aonde foi arrecadado mais de R$ 1,5 milhão de reais, isso dados contados pelo próprio Cláudio Marsola, que na época era o presidente da CCB. E esse dinheiro ia ser usado para ser comprado um terreno lá para a construção de uma igreja. Gente, cadê o terreno? Cadê a igreja? Não foi construída? Então, mas aí depois, Marcela, não me recordo se foi o próprio Domênico, ele publicamente ele disse, melhor, foi o próprio Domênico. Ele disse que um empresário
fez uma doação de 1,5 milhão. Ele falou assim, o Não, empresário. na verdade, ele doou o terreno. O empresário falou, pode ficar tranquilo que eu vou pagar tudo, até vou construir a igreja para você. Sim. Mas e a coleta que foi feita? Isso, só que o pior não é isso. Mesmo esse empresário dizendo que pagaria tudo, que cobriria o dinheiro ali, todo o gasto, não foi feita a igreja. E o terreno? Já foi mostrado para vocês esse terreno? Foi mostrado para vocês a construção dessa igreja? Não. E cadê o 1,5 milhão de reais que o Domênico arrecadou na reunião da mocidade? Exatamente. Porque assim, ele não deu conta, assim, não prestou contas, né, desse dinheiro. Mas os filhos dele tá lá andando de Lamborghini, tá andando de carro importado, carros com mais de 1 milhão de reais, entendeu? E essas informações a gente sabe como? Porque a própria Irmandade da Itália comenta nas redes sociais a vida deles lá. Então, hoje em dia, mentir um pro outro não tem como mais. Porque, infelizmente não, felizmente, hoje a gente pode cruzar os dados. Entendeu? Então, se um irmão pega e vem aqui, arrecada um dinheiro para ser construída uma igreja na África, ele tem que mostrar. Exatamente. Ele tem que mostrar a igreja. E se ele não mostrar, a gente tem irmãos lá que tem redes sociais que conta para nós. Olha, a igreja que nós congrega é uma igreja de pau a pique, o chão de terra batido e os bancos são uns pedaços de madeira em cima de blocos. Exatamente. Lembrando que isso não é uma insinuação, isso aqui é um questionamento para que o ancião venha a público e esclareça. Isso aqui não é uma afirmação, isso aqui não é uma insinuação, é um questionamento, é um pedido de prestação de contas por parte de vocês, né? Como já foi mostrado, vocês têm investimentos feitos em banco. Vocês deveriam prestar contas para a Irmandade desse valor. Quanto que rende por mês, no que é gasto esse dinheiro, né? Nós sabemos, por exemplo, que tem muitas igrejas que têm sala de costura e que são feitas roupas lá para a Irmandade. Mas a gente vê aí muitos irmãos indo congregar com roupa rasgada, com roupa descosturada e indo para a igreja com sapato furado. E aí a gente pergunta, cadê o trabalho das salas de costura? Isso aqui é um questionamento. Nós temos direito de questionar, porque um dia nós contribuímos para isso. E tem familiares nossos lá, vivendo dentro da CCB, que contribuem todos os meses. Isso aí. Então, é isso, gente. Eu espero que os irmãos possam ver esse vídeo, não leve por mal, possa, na verdade, prestar contas. Eu acho que isso vai ser bom até para a CCB, vai repercutir de forma positiva se vocês responderem.